do que eu ler. Pode ser? Tem gente que não tem microfone. Quem não tem microfone? Quem não tem microfone, escreve aqui no chat para eu saber. Oi, Daniel. Eduardo, tu não tem microfone? Yuri não tem. Ok. Yuri. Dudu, tu não tem microfone? Oi, eu tenho. Ah, tá. Só o Yuri que não tem microfone, então? Então tá. Ana Clara? Presente. Andrei? Prof, o Daniel também não tem. Não tem? Ok, agora eu dou a presença. Arthur O ainda Dani não tá chegou. Tá. Daniel tá aqui, já tem presença. O Arthur não chegou, né? O B tá aqui. Oi? O Davi tá aqui. O Eduardo tá aqui. A Evelyn tá aqui. Fabiola está aqui. A Gracia ainda não chegou, certo? A Helena está aqui. O Henrique não chegou, certo? Eu cheguei. Chegou, Henrique? Muito bom. Bom dia. Tô com sono. Ai, sim. Acontece. De manhã, geralmente. Isabela Almeida. É tu, né, Isabela? Ou tu és a Medeiros? Eu sou a Isabela. A Florência. A, sim, a Isabela, eu sei. A Florência Almeida, certo? A Isabela Medeiros ainda não chegou. O João Gabriel tá aqui, né? João, tá aqui? Sim, muito bom. Tá sem microfone, João? João Pedro? Eu acho que acabou de chegar, né? É, e eu acho que ele também não tem microfone. Tá. Júlia Luísa? Tá aqui. Eu vi chegar. Kia tá aqui. Maquin tá aqui. Noah ainda não chegou, né? João Pedro, já te dei presença. Noah não chegou. Pedro Blom foi o primeiro. Pedro Santana também tá aqui, certo? Sim. A Sofia Esther não vi chegar. E o Yuri tá aqui. Ai, que bom. Hoje a chamada foi mais rápida, mais ágil. Muito bom. Sétimo ano, vocês já receberam a tarefa dessa semana? Não. Não, vai chegar. não abri. Recebemos sim, Ah, sim, recebemos. receberam, mas ainda não Mas eu leram. não abri. Eu não Sem vi, eu não vi problema. ainda. Sem A problema. minha mãe mandou. Certo, vocês recebem então segunda-feira cedo. Muito bem, Aham. certo? Então, a partir dessa semana, nós vamos ter o nosso encontro bem no dia que chega a tarefa de vocês. Então, vai ser legal porque eu vou poder explicar o que vocês vão receber, né? Se bem vocês até agora não tiveram nenhum problema para entender as orientações que eu mandei por escrito, acho que é legal, além da gente poder falar sobre o conteúdo, eu poder explicar com as minhas palavras e tirar dúvidas antes de que vocês comecem a fazer a tarefa, certo? Então, esta semana, nós vamos continuar trabalhando com a arte da Idade Média, certo? Então, o que vocês lembram sobre a arte desse período que a gente conversou semana passada? Vão abrindo o microfone e vão me falando. Eu quero ouvir vocês também, tá? A maioria tinha relação. Meu Deus, que a maioria tinha relação religiosa, essas coisas. Que isso? Ô, Bernardo, não dá pra escutar nada, tá cheio de barulho aí no teu fundo. Sério? Eu não estou escutando o barulho do Bernardo. Eu tô escutando o barulho Nossa Senhora. toda vez que alguém fala. Pô, é uma Tá, TV que tem Toda vez atrás alguém dele. fala, dá um barulhão. Ok, vamos fazer Cara, assim. eu tô sozinho aqui na minha casa. Gente, Todo é o mundo tá eco. dormindo, minha mãe tá É o fora. eco. Cara, É o Entendi. eco. Vocês não precisam se estressar. São Não, tô coisas estressado, que só fala. vão acontecer com a tecnologia. A gente tem que ter paciência. É muito cedo de manhã para brigar, né? Então, assim, falem um por vez, tenham paciência. Eu estou conseguindo ouvir o Bernardo, então
Depois do Bernardo, fala uma outra pessoa. Então, pode redondear aquela ideia, vê? Vamos lá. Era uma arte que tinha uma função. Qual era a função dela? Religiosa. Muito bem. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Então, gente, lembrando que naquele tempo a educação era um privilégio de muito poucas pessoas. Geralmente, as pessoas que seguiam alguma vocação religiosa, que eram educadas nas abadias, nos conventos, né, nos lugares religiosos. Então, a educação era exclusiva para os homens, para começar, porque mulher não tinha carreira religiosa, e para as pessoas ligadas ao clérigo, né, à religião. Então, as pessoas comuns do povo não sabiam ler nem escrever. E a religião não se limitava, não era uma coisa livre para as pessoas escolherem como nós hoje em dia, né? Agora, nos tempos contemporâneos, nós conhecemos muitas religiões de diferentes origens e nós temos a liberdade de escolher se seguimos uma religião ou não, né? E o governo dos países, ele é separado da religião. E é muito importante isso acontecer para que, precisamente, possa existir liberdade de culto, né? Para que nenhum governo possa impor a nós uma fé determinada ou uma religião determinada. Só que naquela época não havia governos democráticos e a igreja, ela governava também, certo? Então, poder e religião estavam muito ligados, eram quase a mesma coisa. Os imperadores se consideravam enviados divinos, certo? Então, essa religião, ela era utilizada para... Bom dia, Andrei. Só vou dar presença para o Andrei e sigo aqui, ó. Então, a religião, ela era usada para organizar a sociedade também. Então, os valores que a religião tinha, eles queriam ser passados para toda a sociedade. Só que esses valores não existia escola. Então, eu não podia passar através da escola. Não existiam, tudo bem, André, sem problema, foi pouquinho. Não existiam livros para poder as pessoas poderem ler. Então, as imagens eram algo fundamental para ensinar, certo? Para ensinar sobre a história dos evangelhos, a história de Jesus, e para ensinar a passar os valores daquela religião, né? Que naquela época não eram exatamente iguais aos que tem hoje a religião católica, né? Porque a religião católica cristã, né, ela teve muito, agora, hoje em dia, ela tem muitas variantes e está mais adequada aos tempos que a gente vive. Por exemplo, coisas que eram consideradas pecado mortal até na época da Idade Média, hoje não são mais, certo? Por exemplo, o divórcio era impensável, né? O machismo estava muito, muito afiançado também através da religião. A mulher tinha que servir, o homem tinha que ser assim, cada um tinha que cumprir o seu papel, certo? Mas então a arte, ela tinha uma função educativa também. Tinha que ensinar sobre tudo aquilo para poder se organizar e para toda a sociedade em seu conjunto seguir esses preceitos. E dentro dessas expressões houve o mosaico, como a gente conversou, que eram bem elaborados, com pinturas bem complexas, com cenas, com imagens dos santos. Como é que era essa representação das pessoas que se representavam na Idade Média? Era naturalista, realista? Podem responder.
Era, na- Pode falar, Helena. era naturalista. Na verdade, havia uma certa estilização das figuras, tá? Então, se bem era figurativo, eles não tinham uma pretensão de fazer de maneira naturalista ou realista, como os gregos, como os romanos, tá? Então, a aula passada nós tínhamos conversado sobre esse, parece que retrocesso na forma da representação. Na verdade, era uma escolha, né? Não é que eles não sabiam, não é que eles não tinham alcançado esse conhecimento sobre anatomia, sobre, né, a forma de desenhar que os gregos e os romanos tinham, porque eles já estavam esse conhecimento no mundo. Só que eles não queriam representar a realidade humana, né? Eles queriam representar o divino. Então, os santos não eram pessoas comuns, né? Que eu iria representar de uma maneira realista. Eram pessoas diferentes, especiais, com qualidades divinas. Então, para isso se procurava uma forma de representação idealizada, né? Dentro desse contexto. Bom dia, Graci. Vou dar presença para a Graça e continuamos. Então, as figuras, se vocês olharem a ver se eu consigo apresentar aqui. Santos. E os ícones. Sabem aqueles ícones que a gente falou a semana passada? Eles são todos representados de uma maneira muito semelhante. Aqui sai. Os rostos, os corpos, são suavizados, são linhas suaves, muito curvas. Os rostos são todos semelhantes. A ver. Se eu consigo apresentar esta. Eu tenho que achar a janelinha certa para apresentar. Um dia fico boa nisso aqui. Uma guia do Chrome, a ver? Essa aqui. A ver se vocês conseguem ver. Saiu? Tá saindo para vocês? A imagem? Para mim, não. Não? Não. Agora, não? Supostamente diz que está compartilhando. Aqui agora está subindo, é que demora um pouquinho. Demora um pouquinho, temos que ter paciência. Agora saiu? Sim, Aqui está para mim. Então, observem ali, né, a forma desse rosto, certo? Não tem até uma semelhança aos rostos gregos, que eram todos parecidos entre si? Vocês não vão ver uma pessoa diferente, com características diferentes. Olhem as mãos, a forma do corpo, é tudo estilizado, tá? Não é naturalista, continua representando uma figura humana, né? A ver se agora muda para vocês. Conseguem ver esse outro? Mudou a imagem? Agora sim. sim. Então, vocês viram como é muito semelhante ao rosto anterior? Ela sempre está meio do ladinho. E tem toda uma aura mística, né? Então, a representação não é naturalista, tá? Não é mais realista. Lembrem que a gente vem de ver os retratos romanos, né? Que eram extremamente realistas, fotográficos. Essa aqui podia ser a irmã daquela outra imagem que eu mostrei, certo? Então, há um padrão
que se repete, assim como nos gregos, nos rostos. E os corpos não vão ser mais representados como os rostos, como os corpos gregos, né? Todos cheios de musculatura desenvolvida, lembrem, mente sã, corpore sã. Não, corpo não interessa mais, né? Para os gregos, o corpo era muito importante. Para a Idade Média, não era mais, era algo para se esconder, era algo, mas bem pecaminoso. Então, nudes totalmente erradicados e proibidos. Não tinha mais homens pelados nas esculturas, mulheres mostrando seios. Agora é uma outra face. Naquela época, o ser humano estava mais no centro. Eles tinham suas divindades, eles representavam seus mitos, tinham uma conexão muito forte com a religião, com sua mitologia, mas o ser humano estava colocado como centro também. Já na Idade Média, não. Todo olhar está para cima, para o divino, e a arte vai ter essa função. É muito difícil encontrar na Idade Média, eu não lembro de ter visto alguma obra que fosse em outro sentido, certo? Então, temos o mosaico e temos também os vitrais. Agora eu vou tentar mostrar para vocês. Os vitrais das igrejas. A igreja, de por si, já ela era construída propositalmente em proporções gigantescas. Para quê? Por que vocês imaginam que uma igreja tem que ter uma porta de 4 metros se o ser humano mede no máximo 2? Por que vocês acham que isso pode acontecer assim? Por causa para mostrar o poder deles, o poder de Deus perante as pessoas. Muito bem. Alguém quer acrescentar mais? Como é que eu vou me sentir se eu entro num espaço onde as proporções são gigantescas? Pequena. Pequena. Muito bem. Então, Deus é grande, né? Eu sou pequeno, eu sou uma criação dele, né? E eu vou entrar num ambiente que vai tudo estar colaborando com essa sensação, certo? E os vitrais vocês estão vendo as imagens, certo? Todo mundo está conseguindo ver a apresentação? Sim. Sim. Ótimo. Os vitrais são nada mais e nada menos que janelas gigantes feitas com vidros coloridos. O vitral é uma técnica que se usa até hoje. Mas como é que vai entrar a luz através desses vidros? Me contem. Não sei. Vai entrar da mesma forma que se atravessasse um vidro transparente? Acho que vai ser colorido, né? Vai sair colorido. Claro. Isso. E como vai ser esse ambiente, então, dentro da igreja? Colorido, como se estivesse no céu. Vai criar um clima muito especial, né? Então, todas essas cores, esses vitrais que representam também temas religiosos, as proporções do espaço, a decoração da igreja, tudo vai colaborar com que esse ambiente crie um clima de misticismo, né? Uma aura divina. Então, todo o empenho da arte, também nesse sentido da arquitetura e da decoração, vai estar também colaborando com esse clima, tá? De que as pessoas entrem e sintam aquela emoção. Então, tudo isso vai despertar fé, vai despertar religiosidade, tudo que as pessoas queriam que acontecesse, certo? Então, gente, esta semana a tarefa é em relação aos vitrais.
Quando a gente está na escola, geralmente eu gosto de fazer um exercício que é com papel celofane. Então, a gente recorta numa cartolina preta, cola o celofane por trás, e quando você cola isso numa janela de vidro, vocês podem ter essa sensação de que se tem nos vitrais verdadeiros, certo? Porque a luz também vai passar através do celofane colorido e vai criar uma luminosidade, e fica muito bonito, certo? Como a gente está de quarentena e nós estamos limitados nos materiais e tudo mais, eu pensei numa atividade para fazer um falso vitral também, só que com lápis de cor ou com canetinha, com material que vocês tenham em casa, certo? Quem quiser, quem estiver afim de fazer um falso vitral com papel celofane ou com qualquer outro plástico, às vezes tem embalagens que tem um plástico meio transparente, meio colorido, e vocês quiserem fazer a experiência, eu adoraria, tá? Mas eu mandei todas as orientações na tarefa para que vocês façam com lápis de cor ou canetinha. O que é importante? Que vocês façam um desenho, o desenho vai ser livre, tá? O tema. Não precisa ser um tema religioso, para que vocês tenham mais liberdade de criação, conheçam a técnica, mas não fiquem presos a esses temas, que vocês já fizeram o outro trabalho que era mais orientado realmente ao tema. Então, o tema é livre, aproveitem para escolher um desenho que vocês gostem bastante, ou criar um, ou reproduzir um que vocês gostem, e aí vocês vão dividi-lo em seções, né, em pedaços pequenos. Vão observar os vitrais, não sei por que a apresentação está saindo apagada para mim, para vocês também. Agora tá boa, né? Alguém abre o microfone para me responder? Agora dá pra ver. Agora também Então, observem como cada pedacinho, ele tem uma borda preta, que é a junta do vitral, certo? Isso aí se faz com metal, porque tem que segurar vidro, tem que ser forte, é soldado, né? Tem pessoas que trabalham com artesanato de vitral pequeno que fazem solda em estanho, que é um metal mais mole, que com uma soldadora pequena dá para trabalhar. Então, tem pessoas que fazem trabalhos pequenininhos, bem bonitos, com vidro colorido, com aquela solda. Mas, então, sempre vai ter um rechunte, assim como o mosaico, certo? Então, vocês vão subdividir em pedaços, da maneira que vocês quiserem, e vão pintar colorido por dentro, só que tem que aparecer bem claro essa borda. De preferência preta. Se não tiverem preto, usem outra cor escura, pode ser azul escuro, roxo, marrom, tá? E pintem bem colorido, porque os vidros são bem coloridos, tá? E mesmo que, por exemplo, vocês tenham um pedaço todo azul, subdividam em pedaços menores, né? Porque muitas vezes os vidros eram pequenos, né? São materiais que são extremamente caros, sabem? Não é porque é vidro que é barato. Ainda continuam se produzindo vitrais. Na Europa tem bastante produção de diferentes vidros para isso, e não são baratos, tá? Porque são grossos, porque tem pigmentos bons. Mesmo quando a gente quer aqui comprar um vidro que não seja o típico de janela, fino e transparente, já se tem um trabalho de textura ou alguma cor, o vidro sempre encarece, tá? Então, vocês vão pintar e vão tentar imitar esse vitral, certo? Eu ia falar mais alguma coisa e acabou fugindo da minha cabeça sobre o vitral. Bom, já vou lembrar. Alguma dúvida até agora? Pra mim, não. Não. Tudo tranquilo? Ah, eu ia falar, já lembrei.
quero que prestem atenção. Porque a tarefa foi realmente para fazer mandalas, agora eu me lembrei. O desenho não era totalmente livre, sétimo ano, desculpem. A tarefa eu orientei, porque vocês vejam aqui na apresentação que tem uns vitrais que tem um formato de mandala. Eu estou passando, vocês conseguem ver quando eu vou rodando? Sim. Sim. Muito bem. Esses aí são chamados de rosetas, certo? E tem todos forma de mandala, são simétricos. Eles eram muito utilizados no período gótico, que é o final da Idade Média. Então, a ideia, em vez de ser um tema totalmente livre, é que vocês criem uma mandala, tá? Então, a dica para criar a mandala, lembrem, começar pelo centro, ir aumentando e colocando elementos sempre de maneira simétrica. O que eu coloco em cima, coloco embaixo, o que eu coloco à direita, coloco à esquerda e por aí vai. Tá? Tem várias, eu mandei no e-mail alguns exemplos de rosetas, tem muitas mais na internet, e vocês vão inventar. Não precisa ser uma roseta com tema religioso, não precisa ser uma mandala com esse tema, uma mandala do jeito que vocês gostem. Então, do mesmo jeito, escolham elementos que vocês gostem bastante. Antes de começar, peguem uma folhinha de rascunho, como faziam na escola. Vão treinando os elementos que vocês gostariam de colocar. É um coração, é uma flor, é um triângulo, é uma gota, é um pontinho, é um símbolo que eu gosto, tá? E depois que vocês definam isso na folha de rascunho, vocês já vão com mais firmeza para trabalhar já diretamente na produção da mandala. Tá bom? Dúvidas, perguntas? Eu não tenho dúvida, senhor. Alguém tem dúvidas, perguntas? Fale agora ou fale para si? Nenhuma. Cada espacinho pode ser, tipo, pode ter algum detalhe ou ele tem que ser liso? Pode ter algum detalhe, pode ter. Se bem que no vitral não teria, mas eu vou deixar que tenha. Se vocês sentirem necessidade de colocar algum detalhe dentro, coloquem. Ô, Tá? pode fazer alguma coisa tipo tem do pássaro, só que tipo sem pássaro? Claro. E ó, aqui mesmo eu tô vendo um que tem a pomba, né? A pomba da paz. Pode sim. É esse que eu tô mostrando. Isso. Aí tu pode colocar no centro, Helena, ou pode fazer pequenininhos ao redor. Escolhem coisas que vocês gostem de verdade, para que dê prazer de fazer, tá? Eu sempre procuro que tenha um tema que seja do nosso conteúdo, mas dar para vocês um espaço para criação. Senão fica um pouco chato às vezes, né? Então, aproveitem esse espaço de criação para colocar o que é do gosto verdadeiro de vocês. Então, ao mesmo tempo que vocês aprendem uma nova técnica, mesmo que não seja propriamente dito vitral, é uma imitação, mas vocês também estão, né, criando, fazendo algo que vocês gostam de verdade. Tá bom? Então, olhem imagens, pensem em coisas que vocês queiram guardar para depois. O prof, não dá pra ver nada, só pra te avisar. Pois é, ela vai e volta, né, Pedro? Não sei. Mas tudo bem, vocês já viram. Deu, já Falando voltou. nisso, já voltou, né? Falando nisso, guardem todos os trabalhos numa pasta, numa folha, num envelope, numa prateleira, onde vocês quiserem, mas guardem tudo que estão fazendo, que quando a gente voltar na escola, nós vamos fazer uma amostra. Tem trabalhos muito legais de vocês, tenho recebido excelentes trabalhos que eu vou querer mostrar. E eu vou querer ver ao vivo, que não é a mesma coisa que ver digital. Tá bom?
Amores, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, eu acho que a gente pode ir encerrando para ter uma pausa até a próxima aula. O que vocês acham? Acho que sim, Fabiola. Tenho uns 100 e-mails para responder, tá? Hoje de tarde eu começo a responder, tá bom? Isso. Ok, Então, boa. vamos encerrar. Pode falar, Não, eu disse ok. ok? Então, resumindo, a tarefa é fazer uma mandala que tenha alguma coisa assim. Isso. Mas vai estar, não se preocupem, que todas as orientações estão igual que sempre no e-mail. Então, na hora de vocês lerem, vocês vão lembrar do que eu já falei hoje aqui. Tá bom? Então tá, amores, vamos nos despedir até próxima segunda-feira. Qualquer dúvida, recadinho no WhatsApp que eu consigo responder rápido. Tá bom? Tá. Me deem tchau, por favor. Tchau, Tchau. Buffy! Não esquece de parar de gravar. Falou. Tchau. Obrigada. Falou. Tchau. Tchau. Até. Boa semana para vocês, hein?